As telas de carregamento mentem para você, pois elas não conseguem calcular exatamente o tempo que vai demorar para transferir um arquivo ou baixar algum arquivo. Acredito que já aconteceu com você, do seu download em 99% ficar ali travado por uma eternidade, ou se não, a sua transferência de arquivo ficar oscilando de 2 minutos em 72 horas. Mas nós precisamos delas, então vem comigo que eu vou te explicar o porquê. Imagina que o desenvolvedor faz um sistema e enquanto ele está carregando algumas informações, processando alguma atividade, fica assim. Bom, o usuário não vai saber o que está acontecendo, pode achar que o sistema travou e até reiniciar a máquina ou o serviço. Então, por volta de 1970 e 1980, foi criado a primeira tela de carregamento. Assim, pelo menos o usuário sabia que estava sendo feito algum processo e que o sistema dele não tinha simplesmente travado. E como é feito o cálculo sobre ela? O sistema fica o tempo inteiro pegando o tamanho atual do arquivo, verificando a velocidade que ele está sendo arrastado e o quanto que falta para chegar lá. Só que essa velocidade, ela oscila bastante, pois na transferência de arquivos, o seu sistema usa a memória RAM do seu computador para fazer essa transferência. Então, se eu deixo um arquivo grande no meu computador passando para um pendrive, enquanto eu vou navegar na internet, jogar alguma coisa, a prioridade do meu sistema, do meu computador, é passar a memória RAM para o que eu estou mexendo. Então a transferência do arquivo vai ficar mais lenta, pois ela vai ter menos memória RAM. Mas também pode acontecer de você não estar mexendo no computador e essa velocidade oscilar, pois mesmo você não vendo, o seu computador está fazendo várias outras operações em segundo plano, e vai usar a memória RAM. Então por isso é muito comum a gente acabar vendo aquele tempo estimado de transferência de 2 minutos para 72 horas e ficar oscilando entre eles. Como numa viagem que você reduz a velocidade no quebra-mola, para em um sinal, você não fica a viagem inteira a 120 por hora. Mas até agora foi a melhor maneira encontrada para poder mostrar para o usuário a progresso de transferência de arquivos, em vez de só deixar uma bolinha carregando, porque pode acontecer de no meio da transferência realmente o sistema travar. Com o download de arquivos, quando você vai baixar uma música, baixar um jogo na internet, é a mesma coisa. Só que no download você não vai usar só a memória RAM para baixar os arquivos, você vai usar a velocidade da sua internet. E mesmo que o seu computador consiga receber 1 GB de internet, você não vai conseguir baixar o seu arquivo em 1 GB de velocidade de download. Esses valores são reduzidos para distribuir entre serviços. Por exemplo, você pode baixar um arquivo enquanto escuta música. Os dois serviços vão estar puxando a internet. E alguns sistemas, aplicativos, por exemplo, o seu navegador, ele não consegue puxar exatamente 1 GB para download. Ele vai puxando em alguns megas ou internets mais lentas em kbytes. Até porque existe toda uma segurança para verificação se todo o arquivo está vindo bonitinho, sem perder nenhum pacote no meio. Mas isso fica para outro vídeo. Tá, mas e por que acontece tanto de chegar no 99% e travar? Parece que ficou uma eternidade naquele 99%. Isso acontece porque o seu sistema operacional está verificando a integridade do seu arquivo. Se ele não se perdeu nenhum pacote, se não veio nada corrompido e até fazendo uma pequena varredura antivírus. E é por isso que